Bom dia, sétimo ano, professor Marcelo na área, vivendo aqui dias de youtuber, né? E aí, estão com saudades da escola já, dos colegas, dos professores, funcionários? Saiba que aqui na escola, sem vocês, assim, a escola fica muito vazia, sem graça, né? Faz toda a falta a presença de um aluno aqui. Faz toda a diferença, né? Bom, devido aí ao coronavírus, vocês já estão sabendo já, né? Até porque hoje é quinta-feira. A gente vai ficar um tempo sem aulas presenciais, apenas com aulas online. E vai ser um tempo de aprendizado, né? Tanto para nós, professores, quanto para vocês aí, né? Estudando à distância. Bom, eu vou começar com uma aula, né? Que é uma revisão de números inteiros. Então a gente ficou aí boa parte do primeiro bimestre falando de números inteiros, né? É um conteúdo que apareceu em dois temas. Apareceu nos temas 2 e 3 da apostila 1, certo? Então é um conteúdo bem importante, a gente vai usar ao longo de toda a nossa vida escolar daqui para frente. Então você não vai estudar números inteiros apenas no sétimo ano, do sétimo para frente você vai sempre continuar trabalhando com números inteiros, números negativos. E então é um conteúdo muito importante. Por isso que eu achei melhor fazer uma revisão antes de dar continuidade aos conteúdos. E lembrando que eu também vou postar um vídeo de correção de tarefa, porque antes de parar com as aulas, né, a gente tinha uma tarefa que era sobre a divisão. Eu vou deixar o vídeo de correção também. Bom, vamos lá então, gente. Afinal de contas, o que é o conjunto dos números inteiros, né? Então, o conjunto dos números inteiros é um conjunto numérico, lógico, né? Não é um conjunto de carros, de casas, é um conjunto de números. E só lembrando aqui, ó, a gente representa o conjunto dos números inteiros pela letra Z. Então, essa letra Z com um traço maior no meio aqui. E por se tratar de um conjunto numérico, né, quem são os números que estão aqui dentro? Né? Quais são os elementos desse conjunto? A gente tem que dentro dos números inteiros, todos os naturais, né? O 0, o 1, o 2, o 3, e assim até o infinito. E também a gente tem o simétrico desses números, que são os negativos, né? A gente tem, além dos números naturais, tem também aqui, ó, o 1 negativo, o 2 negativo, 3 negativo, e assim vai até o infinito negativo. Então essa é a representação do conjunto dos números inteiros. Então a gente utiliza a letra Z para representá-lo. Na forma de conjuntos ele é representado dessa forma. Ele é um conjunto infinito, né? Não tem o menor número negativo, também não tem o maior número positivo, certo? Uma outra representação possível é a na reta, né? Eu posso representar os números inteiros em uma reta, certo? Então eu vou colocar o 0 no centro. E aí procurando trabalhar sempre com espaços iguais entre os números, né? Uma escala sempre igual. Eu vou ter à direita dos zeros positivos, que eu vou colocar de azul. Então aqui eu tenho um positivo, o 2 positivo, o 3 positivo. Lembrando que o sinal de positivo é facultativo, você põe se quiser, né? E do lado esquerdo do zero eu tenho 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo e assim por diante. Tá? Deixa eu colocar os negativos de vermelho, né? Só para dar aquela ideia de que você está com uma dívida, está no vermelho. Ok? Bom, e aí a gente foi trabalhar, né? Nós trabalhamos situações do cotidiano onde se encaixam esses números negativos. Então a gente viu aí que o exemplo mais fácil, né, de trabalhar são as temperaturas. A gente sabe que um dia que está muito calor, né, um dia de praia aqui, por exemplo, a temperatura pode chegar a 34 graus Celsius, né, positivo. Mas um dia de inverno, né, não é o caso aqui nosso no estado de São Paulo, mas, por exemplo, aqui tem a cidade de Quebec, no Canadá. Lá pode fazer muito frio e chegar a 20 graus negativos. O que significa 20 graus negativos? Significa que está 20 graus abaixo de zero. Ok? 34 graus positivos significa 34 graus acima de zero. Outros exemplos aqui, ó. A profundidade, né? Então o hominho aqui, ó, ele está no nível do mar, então está na altitude zero.
Um pássaro que está a 6 metros acima do nível do mar está na altitude 6 metros positivo. Os peixes que estão a 10 metros abaixo do nível do mar, né, o nível do mar está aqui, eles se encontram numa altitude negativa, que é de menos 10 metros, certo? Então, o nível do mar é tido como altitude zero, acima do nível do mar são altitudes positivas e abaixo do nível do mar altitudes negativas. Um outro exemplo aqui é extrato bancário, né? Se você olhar no extrato bancário, muitos bancos costumam representar um saque ou uma dívida aí com um número negativo. Então a gente percebe aqui, ó, que no dia 14 de abril foi feito um saque de R$ 150. Então, para representar esse saque, além de estar na cor vermelha, ele também coloca um sinal de menos na frente. No dia 16, ó, foi feito o pagamento de uma conta no valor de R$ 130. Ou seja, foi retirado da sua conta R$ 130. Então, ele indica essa retirada com sinal de menos. Então, menos R$ 130. Mais um exemplo que nós vimos aí foi no esporte, né? Quando a gente tem um campeonato de futebol, por exemplo. Aqui é um campeonato de futebol feminino de 2018. E a equipe do Corinthians, por exemplo, que estava em primeiro lugar, ela teve um saldo de 26 gols. O saldo, gente, representa a diferença entre os gols que a equipe fez e os gols que ela sofreu. Então a equipe do Corinthians, por exemplo, fez 34 gols, sofreu 8. Então eu calculo essa diferença, que dá um total de 26. Então esse é o saldo do time do Corinthians, tá? A equipe aqui de São Francisco, da Bahia, estava em 7º lugar no campeonato, o saldo de 17 negativo. O que significa isso? Significa que o time sofreu mais gols do que fez. O time sofreu 28 gols, fez 11, né? Então se eu fizer a diferença do 28 com 11, dá 17. Como o time sofreu mais gols, então fica um 17 negativo aí para indicar que ele está com saldo negativo de gols. A mesma coisa, voltando aqui na temperatura, né? A gente pode falar em amplitude térmica. Amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Certo? Então, aqui, ó, não faz muito sentido calcular a amplitude térmica entre duas cidades diferentes, né? Mas se fosse as temperaturas aqui de uma mesma cidade durante um ano, a máxima e a mínima, né? A amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima. Seria 34 graus menos 20 graus negativo. Posso chamar também de variação de temperatura, além de amplitude térmica. Bom, e assim por diante, né? Então tem várias situações no nosso dia a dia aí que nós utilizamos números negativos. Só agora vamos para algumas definições. Dentro do conjunto dos números inteiros, né, a gente define números simétricos, ou ainda opostos. Tanto faz eu falar que são simétricos ou são opostos. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Então eu vou pegar aqui a minha reta, vou colocar o zero no centro, vou tomar um certo cuidado para pegar sempre intervalos iguais, né? Usar uma escala aqui adequada, então eu tenho 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, do lado direito do zero. E se a gente imaginar a origem dessa reta, o zero, né, como sendo um eixo de simetria, né, como se fosse um espelho, do lado esquerdo do zero a gente vai ter um reflexo do 1 positivo, né? Então se eu refletir toda a parte direita do zero aqui, ó, refletir para o lado esquerdo, primeiro eu vou aparecer com um negativo, que é o reflexo do 1 positivo. Ou, matematicamente falando, é o simétrico do 1 positivo. O 2 negativo vai ser o próximo número a ser refletido, e ele nada mais é que o oposto do 2 positivo, ou simétrico, né? O 3 negativo seria o último número a ser refletido, e ele é o quê? Ele é o simétrico do 3 positivo, ou oposto, ou simétrico, tanto faz o nome, certo? Então, o simétrico nada mais é, né? Deixa eu dar uma limpada aqui. Os simétricos nada mais são que os números que ficam do lado esquerdo da reta, né, numérica, do lado esquerdo do zero. Tá? Então estou usando a ideia de simetria mesmo para trabalhar com números simétricos. Ainda posso pensar assim, ó. Bom, o simétrico do 1 é o menos 1, porque a distância que o 1 e o menos 1 se encontram do zero é a mesma, né? Esse zero aqui é chamado também de origem. O simétrico do
do 2 é o menos 2. Por quê? Porque a distância do 2 até o zero e a distância do menos 2 até o zero é igual, né? Então, se a distância é a mesma, então são simétricos. E o simétrico do 3 negativo é o 3 positivo, porque a distância do 3 negativo até o zero é a mesma distância do zero até o 3 positivo. Então, números simétricos são números que estão à mesma distância da origem, do zero, né? Bom, aqui tem alguns exemplos. Quem é o oposto do 7? Né? O oposto do 7 é o 7 negativo. Ok? O oposto do menos 4 é o 4 positivo. E o simétrico do 10 positivo? O 10 negativo. Tá? Então, na prática, assim, a gente pode trabalhar o oposto ou o simétrico como sendo o mesmo número, só que com o sinal trocado, né? Se a gente fosse representar numa reta, eu vou apagar aqui depois para colocar uma reta, ficar mais fácil de enxergar. Ó, o oposto do simétrico de menos 2 é o próprio menos 2, certo? Porque, ó, vamos por partes. Se a gente pensar primeiro no simétrico de menos 2, o simétrico de menos 2 é o 2 positivo. Aí eu fiquei com o oposto do 2 positivo, que vai ser o 2 negativo. Bom, uma outra maneira de falar em simétrico ou oposto é a gente colocar o sinal de menos para representar eles. Porque se a gente voltar aqui na ideia inicial, né, nós falamos que 1 negativo é o oposto do 1 positivo. Para representar essa ideia de oposto, nós usamos o símbolo de menos. Né? O 2 negativo é o oposto do 2 positivo, então a gente simboliza com o sinal de menos antes do 2. Então, quando eu tenho esse sinal de menos aqui, ó, eu posso entender ele como sendo o oposto do 10. Então, aqui o sinal de menos tem o significado de oposto. Né? O oposto do 10 positivo é o 10 negativo. A mesma coisa aqui, né? Esse sinal de menos está indicando o oposto. Quem é o oposto do 5 negativo? O oposto do 5 negativo é o 5 positivo. Ok? Eu tinha falado que ia colocar uma reta aqui, né? Então vou apagar essa primeira linha. E vou desenhar uma reta aqui, ó. Bom, coloquei a minha reta aqui. Vou colocar sempre o zero na origem. Zero aqui no centro. Aí a gente estava pensando, né? Ó, o menos 4, ele fica nessa posição aqui da reta. Aí eu queria o oposto do menos 4. Então o oposto do menos 4 vai ser o número que está à mesma distância do menos 4 até o zero, só que agora é do lado direito, né? Então vai ser o 4 positivo. Então o oposto do menos 4 vai ser o 4 positivo. Certo? Na outra linha aqui a gente estava trabalhando com o oposto do 10. Bom, o oposto do 10, se eu marcar o 10 aqui na reta, sei lá, vou marcar o 10 aqui do lado direito, porque ele é positivo, o oposto do 10 vai ser o número que se encontra do lado esquerdo da reta, a mesma distância do 10. Né? Se o 10 está a 10 unidades de distância do zero, então eu vou contar 10 unidades do lado esquerdo e vou marcar o simétrico, o oposto, que é o menos 10. Tá? Então essa é a ideia de simétrico e de oposto. Valor absoluto ou módulo, então é outra definição aí dos números inteiros. Valor absoluto ou módulo, né, é a distância de um número até o zero. É a distância de um número até o zero. Bom, se a gente está falando que o módulo é uma distância, né, então o valor do módulo sempre vai ser positivo, porque distância sempre representa valor positivo. Bom, sendo assim, né, eu posso pensar em colocar, então, vamos colocar aqui na minha reta o 0. Eu vou colocar aqui o 1 do lado direito, que é positivo, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Então, se eu quiser saber o módulo de 4, e outro detalhe, a gente representa o módulo com duas barrinhas verticais, né? Então, se eu quiser saber o módulo do 4 positivo, eu devo pegar a distância do 4 até o 0. Então, a distância do 4 até o 0 é de 4 unidades.
Então, por isso que o módulo de 4 positivo dá 4. E se eu pegar o 4 negativo, né, aqui do lado esquerdo, o módulo de 4 negativo também vai ser 4. Por quê? Porque a distância do 4 negativo até o zero também é de 4 unidades. Então, o módulo de menos 4 também é igual a 4. Tá? Então, o módulo sempre vai ser uma distância, a distância do número até o zero, e, portanto, sempre vai ser positivo. E o símbolo dele, né, que a gente não pode esquecer, que são essas duas barrinhas verticais. Cuidado para não confundir com parênteses. Bom, aqui tem alguns exemplos, olha. Quem é o módulo de 5? Bom, o módulo de 5 é o 5. E o módulo de menos 5 também é o 5, né? Então, não importa se o número é positivo ou negativo, quando se trata de módulo, a gente está pensando na distância do número até o zero. Então, a distância do 5 até o zero é de 5 unidades. A distância do menos 5 até o zero também é de 5 unidades. Por isso que o módulo de 5 ou de menos 5 vai dar 5. Tá? Bom, o módulo de menos 10 é 10, porque é uma distância, então é sempre positivo. Módulo de menos 8 é 8, e de 8 positivo também é 8. Tá? Então, o módulo sempre vai me dar um valor positivo como resultado, porque o módulo é uma distância e a distância sempre é positiva. Bom, agora a gente vai falar das operações, da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão. Pessoal, é importante ressaltar que quando se trata da adição de números inteiros, não necessariamente a gente vai resolver a adição fazendo uma conta de mais, tá? Então, a primeira ideia que você tem que ter é essa, de que a adição de números inteiros é diferente da adição de números naturais, certo? Então, a gente vai sempre focar nos sinais dos números. Por exemplo, ao adicionarmos dois números positivos, né, o resultado sempre é positivo. Então, se eu tiver 5 positivo e tiver que somar com 3 positivo, eu vou somar esses números normalmente, como se fossem números naturais, dá 8 positivo. Como se fossem não, né? Eles são números naturais, são positivos. 6 positivo, eu vou somar com 7, eu vou somar aí, vai dar 13. Positivo. Lembrando que o sinal de mais é facultativo para colocar no resultado, né? 15 mais 8, né? O 15 ele não tem sinal, então ele é positivo. Vou somar com 8, que também é positivo. E aí eu vou somar simplesmente, vai dar 23 positivo. Então, na adição de dois números positivos, a gente soma e o resultado vai continuar dando positivo. Agora, quando eu tiver dois números negativos, né, como é que eu procedo daí? Se eu tiver que somar dois números negativos, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou somar, só que o resultado vai dar negativo. Tá? Então, se eu tiver aqui, ó, que pegar os 5 negativos e somar com 3 negativos, eu vou somar eles. 5 mais 3 é 8. Tá? Só que vai dar 8 negativo. Então, eu vou manter o sinal de menos que estavam nos dois números. Tá? Então, quando tiver dois números negativos, o resultado vai dar negativo. Ó, 6 negativo mais 7 negativo. Eu vou somar o 6 com 7. 6 mais 7 dá 13. Só que eu vou manter o sinal de menos. Né? Então, dá menos 13. 15 negativo com 8 negativo. Eu vou somar o 15 mais 8, que dá 23. E vou manter o sinal de menos. Fica menos 23. Ok? Então, eu tenho, sempre que eu pensar em uma adição de números inteiros, eu tenho que focar no sinal dos números, né? Qual é o sinal? Se é de positivo, se é de negativo. Vou colocar a primeira representação na reta, só para a gente ter uma ideia, né? Então, ó, aqui eu vou colocar o 0. Peraí. Vou colocar aqui o 0. Né? Aí eu tenho aqui o 5 negativo. O 3 negativo está aqui. E aí eu vou somar 5 negativo. Então, se eu vou somar 5 negativo, eu vou continuar andando, né? Eu vou continuar andando para a esquerda aqui, ó, até chegar no 8 negativo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu acrescentei 5 unidades negativas e fui parar lá no 8 negativo. Tá? Mas eu acho que é mais fácil você guardar a regra do que ficar pensando na reta, né? Somou dois números negativos, o resultado vai ser sempre negativo. Você soma e mantém o sinal de negativo. Agora tem uma terceira situação, que é quando eu tiver que adicionar, né,
dois números, sendo um positivo e o outro negativo. Ou vice-versa, né? Negativo com positivo. Daí eu não vou somar. Então era isso que eu estava chamando a atenção de vocês no começo das operações, né? Que uma adição de números inteiros não necessariamente vai ser resolvida pela soma, tá? Então o que eu tenho que fazer quando tiver um número positivo sendo somado com um número negativo? O resultado terá sinal igual ao da parcela com maior módulo. Tá? O resultado vai ter o sinal da parcela com maior módulo. E eu devo subtrair. Não está escrito aqui, né? Mas a gente deve subtrair. Tá? Então, quando eu tiver que somar dois números com sinais diferentes, um positivo e um negativo, na verdade eu não somo, eu subtraio e coloco no resultado o sinal do número que tiver o maior módulo. Por exemplo, eu tenho 5 negativo e vou somar com 3 positivo. Então, na verdade, eu vou subtrair, não vou somar, vou fazer uma conta de menos. 5 tira 3 é 2. Então, o resultado dessa soma vai dar 2. Só que aí vai dar 2 negativo. Né? Por quê? Porque o 5 negativo ele tem maior módulo que o 3. Né? Vamos dizer assim, que o 5 é maior que 3, então eu conservo o sinal do 5, porque ele tem módulo maior que 3. Se eu quiser pensar numa reta, né, eu tenho aqui o 0, tenho aqui o 5 negativo, e aí eu vou somar 3. O que significa somar 3? Que eu vou andar 3 para a direita. Se eu andar 1 para a direita, eu chego no 4 negativo. Se eu andar mais 1, eu chego no 3 negativo. Se eu andar mais 1, eu chego no 2 negativo. Então, essa é a ideia de somar, né? Quando tenho números com sinais diferentes. Olha só, no segundo exemplo, o 5 não tem sinal, então ele é positivo. O 3 é negativo. Quando são sinais diferentes, eu não somo, eu subtraio. Eu faço 5 menos 3, que dá 2. Só que eu vou manter no resultado o sinal do número maior. Né? No caso, o 5 tem maior módulo que o 3 negativo, então eu mantenho o sinal de mais no resultado. Então percebe que uma adição de números inteiros e a gente está resolvendo com subtração. Ó, 6 negativo, vou somar com 7. Eu nunca sei se o sinal ali de mais, professor, é da soma ou se é o sinal de positivo do 7. Tanto faz, tá? Dá no mesmo. Então, menos 6 mais 7, ou 6 negativo, eu vou juntar com 7 positivo. Se são números com sinais diferentes, a gente subtrai, né? A gente faz 7 menos 6. Ó, 7 tira 6 dá 1. Então, o resultado vai ser 1. Resta saber o sinal. Entre o 6 e o 7, o maior módulo vai ser o do 7. Então, a gente coloca o sinal do 7, que é positivo. Bom, menos 15 mais 8, ou seja, 15 negativo mais 8 positivo. Eu não devo somar esses números, eu devo subtrair, porque são números que têm sinais diferentes. 15 tira 8 dá 7. E aí eu vou pensar no sinal do resultado. Esse 7 vai ser positivo ou negativo? O 7 vai ser negativo. Por quê? Porque você mantém o sinal do 15, porque o 15 é o maior dos dois números. Entre o 15 e o 8, o 15 é o maior, ele tinha sinal de menos, mantém o sinal de menos. Só também ajuda muito para alguns pensar em dinheiro, né? Eu posso pensar esse 15 como sendo uma dívida, eu devo 15 reais e só tenho 8 para pagar. Então, com os 8 reais que eu tenho, eu não consigo pagar toda a minha dívida, eu pago uma parte dela. Eu vou continuar devendo, né? Vou dever 7 reais. Aqui no exemplo de cima, ó, eu tinha uma dívida de 6 reais e eu tenho 7 reais para pagar essa dívida. Eu consigo pagar a dívida e ainda sobra 1 real, né? Então, pensar em dinheiro também ajuda bastante. Ó, continuando os exemplos, ó, se eu for pensar em dinheiro, eu tenho 15 reais e uma dívida de 8 reais. Então, vai sobrar 7 reais para mim, 7 positivo. Pensando na regra, o 15 é positivo, o 8 é negativo. Então, eu vou subtrair, né? 15 tirar 8 é 7 e mantenho o sinal do número maior. Aqui também eu tenho um número que é positivo e o outro que é negativo. Nesse caso eu subtraio, 7 tira 6 dá 1 e vou manter no resultado o sinal de menos, o sinal do número 7 que é o maior entre o 6 e o 7 é o maior. Bom, se eu tiver uma adição com mais de duas parcelas, né? Eu tenho aqui ó, uma adição com 1, 2, 3, 4, 5 parcelas. Tem duas formas de a gente resolver isso. Uma delas é você ir fazendo 1 por 1, 5 positivo mais 7 negativo dá 2 negativo. Aí 2 negativo mais 8 positivo dá 6 positivo.
E assim você vai fazendo o resultado de uma soma, somando com o próximo número, que é uma forma correta de fazer, mas não é a forma que eu acho mais fácil. Eu acho mais fácil fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar todos os positivos. O 5 é positivo, o 8 é positivo, o 10 é positivo. A gente sabe que quando eu tenho que somar números positivos, eu vou somar normalmente e manter o sinal de mais. Então, 5 mais 8 dá 13, mais 10 dá 23. Então, só de positivo deu 23. Agora eu vou pegar os negativos e vou somar eles. De negativo eu tenho 7, né? Vou marcar um N aqui de negativo. E tenho 2 também, que é negativo. Se eu somar o 7 com 2, vai dar 9. E aí eu sei que quando eu tenho dois números negativos, eu posso somar eles e vou manter o sinal de menos. O resultado vai dar negativo. Pronto, agora eu tenho uma soma aqui de um número positivo com negativo. Então agora a gente cai na segunda regrinha, né? Quando eu tenho um positivo com um negativo, na verdade eu subtraio, eu faço 23 menos 9. 23 menos 9 aqui dá 14. E aí eu mantenho no resultado o sinal do número maior. O 23 era o maior número, eu vou manter no resultado o sinal do 23, que era positivo. Olha, aqui tem um outro exemplo. A gente tem uma soma de 5 parcelas de novo, e eu vou proceder da mesma forma. Vou pegar aqui todos os negativos e somar eles. Então tenho o 5, o 8 e o 15. 5 mais 15, 20, mais 8, 28. Então de negativo eu tenho 28. Agora eu vou pegar os positivos. Vou juntar, né? Eu sei que quando são sinais iguais eu posso somar. 10 mais 2 é 12, então 12 positivo. E agora ficou menos 28 mais 12. Quando eu tenho sinais diferentes, eu não posso mais somar, né? Sinais diferentes eu subtraio. Eu faço 28 menos 12, que dá 16. E no 16 eu coloco o sinal do número maior. Como o 28 é o número maior, então o resultado vai ficar com o sinal de menos, vai dar menos 16. Então a gente chega aqui numa regra, né? Vamos definir uma regra de sinais para adição. Quando os sinais são iguais, nós vamos somar os números. Somamos os números. E mantemos o sinal, que já tem, né? Se for dois números positivos, eu somo eles e mantenho o sinal de mais. Se for dois números negativos, eu somo e mantenho o sinal de menos. Agora, quando eu tiver que somar números com sinais diferentes, nesse caso eu não vou somar, né? Eu vou subtrair e manter o sinal, né? No resultado, né? Vou colocar o sinal do número de maior módulo. Tá? Vou colocar assim, tá? Vou subtrair e manter o sinal do número de maior módulo. Então, volto a repetir, tá? Numa adição de números negativos, nem sempre a gente vai resolver somando os números. Eu só vou somar quando os números tiverem o mesmo sinal. Se tiverem sinais diferentes, eu subtraio. Só a subtração de números inteiros. A subtração de números inteiros, nós, na verdade, a gente calcula como uma soma. Né? A subtração de números inteiros, na verdade, vai ser uma soma do primeiro número com o oposto do segundo número. Então a gente transforma uma subtração numa soma. E aí procede da mesma maneira, né? Sinais iguais a gente soma e mantém o sinal que já estava, sinais diferentes a gente subtrai e mantém o sinal do maior. Então a subtração de números inteiros a gente vai fazer como uma soma do primeiro número com o oposto do segundo número. Então aqui, por exemplo, ó, 10 menos 4 é uma subtração, né? Então eu vou transformar essa subtração numa soma. Então vai ficar 10 mais 4, né? O oposto do menos 4 é mais 4. E aí vai dar 14. Tá? O 10 e o 4 são positivos, eu somo e mantenho o sinal de positivo. Essa aqui de baixo, ó, a mesma coisa. Menos 10 menos 4, essa subtração vou transformar numa soma. Então o oposto do menos 4 é o mais 4, então vai ficar menos 10 mais 4.
Como o 10 é negativo e o 4 é positivo, então eu não vou somar o 10 com 4, eu vou subtrair, vai dar 6. E vou manter o sinal do 10, porque o 10 é o maior dos números, dá menos 6. Olha só essa daqui, ó. Menos 15 menos o 8 positivo. Então é uma subtração, certo? O que eu vou fazer com ela? Eu vou transformar numa adição. Então, ó, o oposto do 8 positivo é o 8 negativo. Vai ficar menos 15 menos 8. Tá? Então, o oposto, lembra que o sinal de menos, quando ele antecede um parênteses, né, vai trocar o sinal que está lá dentro. O sinal de menos ele significa o oposto do 8 positivo é o 8 negativo. E aí eu caí no caso de uma adição de dois números com o mesmo sinal. Se eu tenho dois números de mesmo sinal, né, 15 negativo e 8 negativo, eu somo. 15 mais 8 dá 23. E aí o 23 permanece com o sinal de menos. Tá? Eu somo e mantenho o sinal que já estava. E aqui no último exemplo, a mesma coisa, né? Ó. Essa subtração, ó, menos 20 menos 4 positivo, essa subtração vai ser transformada numa soma, vai ficar menos 20 menos 4, né? Quem é o oposto do 4 positivo? O oposto do 4 positivo é o 4 negativo. Agora eu fiquei com dois números que têm o sinal de menos, eu devo somar esses números, né? O menos 20 e o menos 4 eu somo, vai dar 24 menos 24, e mantenho o sinal de menos. Certo? Bom, já que a gente não tem assim uma separação entre subtração e adição, né? Na verdade, a gente está subtraindo e somando toda hora, não importa se é uma adição ou uma subtração. Então a gente trabalha a adição e a subtração com o nome de adição algébrica. Tá? Então a gente não faz uma distinção muito clara entre adição e subtração, e tem alguns autores que costumam chamar isso de adição algébrica. Até porque dá para a gente transformar uma coisa em outra. Aqui eu tenho uma adição, ó, algébrica, né, porque ela envolve subtração e também envolve adição, né, de 4 parcelas. Então, olha, para eu resolver isso, então primeiro eu vou pensar em eliminar os parênteses. Né? Então eu tenho 10 que é negativo. Aqui esse menos antes do mais 7, né, vai ficar o oposto do 7 positivo. O oposto do 7 positivo é o 7 negativo. Tá? Então, sempre que eu tiver o sinal de menos antes de um parênteses, ele vai mudar o sinal do número que está lá dentro. A mesma coisa aqui, ó, o menos 8. Eu posso entender como sendo o oposto do 8 negativo. O oposto do 8 negativo é mais 8. Ou ainda, eu posso pensar, né? O sinal de menos, quando ele antecede um parênteses, ele troca o sinal de quem está lá dentro. Então, o 8 estava negativo, ele troca. E aqui eu tenho mais 12 positivo. O sinal de mais ele não interfere em nada que está lá dentro. Eu simplesmente posso tirar um sinal de mais e ficar com um só. Né? Tá? Então ficou menos 10, menos 7, mais 8, mais 12. E aí eu caí numa adição de parcelas, de mais que duas parcelas. E eu vou pegar negativo, somar com negativo. Né? 10 mais 7 dá 17, negativo. Ó, agora eu vou pegar os positivos, né? Somar os positivos. Então 12 e o 8 são positivos, eu posso somar eles, vai ficar 20. Né? Positivo e positivo soma, mantém o sinal de mais. E aí agora no final eu trabalho com a subtração, né? Por quê? Porque o 17 é negativo, o 20 é positivo, então eu vou subtrair, né? Do 20 eu tiro o 17, dá 3. E mantenho no 3 o sinal de mais, porque o 20 é o maior dos dois números. Ele era positivo, então mantém o sinal de mais nele. Só o outro exemplo aqui, ó. Mesma ideia, a gente vai eliminar o parênteses, né? Então, para eliminar o parênteses, a gente vai pensar aqui, ó, que o menos que antecede o parênteses, ele significa o oposto, né? Então, é o oposto do menos 8. Ou seja, vai ficar 14 mais 8. Aqui o outro menos antecedendo o parênteses, a mesma coisa. Então, esse menos aqui é o oposto do mais 4, vai ficar menos 4. E esse mais que antecede o parênteses, ele não vai modificar o sinal que está lá dentro, vai ficar menos 7. Então, o sinal de mais ele não interfere no cálculo. Pessoal, uma vez eliminados os parênteses, agora a gente vai trabalhar, né, com os números que têm o mesmo sinal. Então, a gente tem o 14 e o 8, que são positivos, eu posso somar eles, né? 14 mais 8 dá 22, vai continuar positivo. Vou somar também os dois números negativos. Então eu vou somar aqui o 4 com o 7, vai dar 11. E mantenho o sinal de negativo, então ficou menos 11. E agora, como eu tenho dois números com sinais diferentes,
o 22 positivo, o 11 negativo, então eu subtraio, né? No 22 eu tiro o 11, fica 11 mesmo. E aí a gente vai colocar como resposta, né, o sinal do resultado vai ser positivo, porque o 22 é o maior dos números que está aí, certo? Então deu 11 positivo. Gente, ó, importantíssimo, não desanimem, assistam até o final do vídeo, porque vai ficar um pouco longo, vai sim, mas assim, a gente está revisando 50 páginas da apostila, a gente está revisando 2 temas, né? Então é um conteúdo bem extenso. Então lógico que vai ficar um vídeo um pouco grande, mas continuando. Bom, depois da adição e da subtração, a gente vai falar da multiplicação com os números inteiros. E aí são outras regras que a gente vai usar, tanto para a multiplicação quanto para a divisão, tá? Então olha só, quando nós multiplicamos 2 números positivos, o resultado é positivo. Então 4 vezes 5 vai dar 20, positivo. Porque tanto 4 quanto 5 é positivo. 8 vezes 3 é 24. E aí, como eu estou multiplicando 2 números positivos, o resultado vai dar positivo. E se eu pegar aqui 4 vezes 2 vai dar 8. Esse 8 vai dar positivo, porque o 2 é positivo e o 4 também. Apesar de não ter o sinal ali, ele é positivo. Agora, se eu multiplicar um número positivo por outro negativo, aí o resultado é negativo. Tá? Então, 8 vezes 5 é 40. Aí eu vou pensar, bom, o 8 é positivo. O 5 é negativo, então o resultado vai ser negativo. 8 vezes 2 é 16. O 8 é positivo, o 2 é negativo, então o resultado é negativo. 10 vezes 5 dá 50. E aí eu estudo o sinal, né? Positivo vezes um número negativo dá negativo. 2 vezes 3 dá 6. O 2 é positivo vezes um número negativo vai dar negativo. Só o porquê desses resultados darem positivo ou negativo, né? Eu já fiz um outro vídeo explicando. Então, quem não lembra aí, procura assistir o outro vídeo que eu explico melhor, né? Hoje o intuito é só de revisar e para não ficar mais longo ainda, então vamos resumindo. Só, se eu multiplicar um número negativo por um positivo, o resultado vai ser negativo. Então, olha só, quando eu tenho aqui, por exemplo, 5 vezes 2, eu sei que dá 10, né? E aí eu vou estudar, ó, negativo vezes positivo vai dar negativo. 2 vezes 4 dá 8, agora eu estudo o sinal. Um número negativo vezes um número positivo dá negativo. E 3 vezes 4 é 12. Vamos estudar o sinal agora. 3 é negativo, 4 ele não tem sinal, então ele é positivo, né? E aí negativo vezes positivo dá negativo. E o último caso que a gente vai estudar é que quando a gente multiplica 2 números negativos, o resultado volta a ser positivo. Então, por exemplo, 3 vezes 7 dá 21. E agora a gente estuda o sinal. Negativo vezes negativo, positivo. Menos 10 vezes menos 4. Primeiro eu faço a conta de vezes, né? 10 vezes 4 é 40. Agora a gente pensa no sinal do resultado. Ó. O 10 é negativo. O 4 é negativo, então o resultado vai ser positivo. E o último exemplo, 8 vezes 5 dá 40. Né? De novo. E agora eu penso no sinal do resultado. Negativo vezes um negativo vai dar positivo. Bom, a gente então fez aqui as 4 situações possíveis da multiplicação. Com a divisão a gente procede da mesma forma, né? Fazemos igual a multiplicação. Fazemos a divisão dos números, né? E depois estudamos o sinal do resultado. O sinal do resultado. Usando as mesmas regras da multiplicação, certo? Então a mesma regra da multiplicação vai valer aqui para a divisão. Então a gente faz a divisão primeiro e depois estuda. Se for 2 números positivos, vai dar positivo o resultado. Se for 2 negativos, também vai dar positivo. Agora, se tiver uma divisão com números de sinais diferentes, um positivo e um negativo, aí vai dar negativo. Tá? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Ó. 40 dividido por 8 dá 5. Agora, vamos estudar o sinal. 40 ele é positivo. O 8 também é positivo. Então, o resultado é positivo.
Agora, menos 40 dividido por 8 vai dar menos 5. Ó, 40 dividido por 8 dá 5. Como 40 é negativo e o 8 é positivo, o resultado vai ser negativo. 10 dividido por 2 dá 5. Como o 10 é negativo e o 2 é negativo, então o resultado vai ser 5 positivo. Tá? Então a mesma regrinha da multiplicação vale para a divisão. Olha só, 15 dividido por 3 dá 5. Agora vamos pensar no sinal. 15 é positivo. O 15 é positivo. O 3 é negativo, então vai dar negativo aqui. 45 dividido por 3 é igual a 15. Vamos pensar no sinal agora. O 45 é negativo. O 3 ele não tem sinal, então é positivo. Um número negativo dividido por um positivo dá resultado negativo. Tá? Bom, eu também posso ter aqui as operações, né, as multiplicações com mais de 2 fatores. E eu continuo fazendo da mesma maneira. Eu continuo multiplicando os números e estudo o sinal depois. Então vamos lá. Ó. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 10, 240. Então eu vou colocar simplesmente assim, ó, 240. Agora vamos pensar no sinal do resultado. Então a gente vai fazendo de parzinho, ó, um número positivo vezes um número negativo. O que vai dar? Positivo vezes negativo dá negativo. Agora eu tenho o negativo daqui com o negativo do menos 4. Um negativo vezes um negativo dá positivo. E por último a gente tem o positivo com o negativo aqui, ó. Positivo do resultado vezes o negativo vai dar negativo. Então eu fiz a multiplicação primeiro, depois eu estudei só o sinal. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ó. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2 é igual a 10. 10 vezes 7, 70. 70 vezes 1, 70. Bom, feita a multiplicação e a divisão, agora eu estudo o sinal. Eu tenho ó, um negativo do 15 com o negativo do 3. Isso dá positivo. Tenho o positivo do resultado com o 2, que também é positivo. Então, continua dando positivo. O positivo do resultado com o negativo do 7 vai dar negativo. Negativo do resultado com o negativo do 1 vai dar positivo. Tá? Ou seja, depois de trabalhar com esses exemplos, a gente consegue montar uma regra de sinais também para multiplicação e para divisão. Tá? Então, quando a gente multiplica ou divide, né, um número positivo vezes ou dividido, né, por outro número positivo, o resultado é positivo. Se for dois números negativos, a mesma coisa. Negativo vezes negativo também dá positivo. Agora, se eu tiver um positivo multiplicando ou dividindo um negativo, o resultado vai dar negativo. Se eu tiver um número negativo multiplicando ou dividindo um número positivo, o resultado também é negativo. Então, sinais iguais, né? Sinais iguais, né? Que é o caso aqui das duas primeiras linhas. Quando os sinais são iguais, dá mais. Quando eu tiver sinais diferentes, né? Que é o caso das duas de baixo, dá menos, certo? Isso vale para a multiplicação e para a divisão. Muito cuidado para não confundir com a regra de sinais da adição, hein, gente? A da adição é uma coisa, multiplicação e divisão é outra. Bom, uma outra forma de a gente colocar essa regra de sinais é você colocando só o sinal, né? Um número positivo vezes um número positivo, o resultado é positivo. Número negativo vezes ou dividido, né, por outro número negativo, também dá positivo. Agora, quando tiver número positivo vezes negativo, ou negativo vezes positivo, o resultado é negativo. Tá? Então, de novo, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Isso na multiplicação ou na divisão, certo? Só é isso. Espero que tenha ajudado vocês a recordarem do conteúdo sobre números inteiros. Nós vamos terminar a apostila 1 nessa semana. Falta só a gente trabalhar com expressões numéricas, que vai ser a próxima aula. E aí, a semana que vem, nós vamos fazer uma prova, tá? Então, marca aí, ó, semana que vem, né, primeira semana de abril, a gente vai fazer a nossa prova bimestral, tá? Prova bimestral de matemática.
E vai cair exatamente todo esse conteúdo, tá? Então vai cair aí o tema 2, os temas, né, 2 e 3 da apostila 1. Então não esqueçam, tá, de estudarem, de se dedicarem, porque mesmo a prova sendo à distância, é uma prova, vale nota de 0 a 10. E só vai conseguir bem quem tiver estudado. Não é porque vai estar em casa que vai ser mais ou menos fácil, tá? Então, até a próxima aula. Um abraço aí.